Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. O nosso episódio 30 é um especial que a gente fez sobre saúde mental dos profissionais de saúde durante a pandemia, com depoimento de vários profissionais de diferentes áreas, não só médicos. E a partir de agora a gente vai publicar cada entrevista dos profissionais que aparecem naquele especial na íntegra. A gente começa com a doutora Vivian Avelino Silva, que é médica infectologista, professora da Faculdade de Medicina do Einstein e da Faculdade de Medicina da USP. Aproveitem! Vamos lá! Você então não é da área de psiquiatria, então vamos contar um pouco como tem sido essa sua experiência nesse contexto, Antes de entrar no seu trabalho, como ele está sendo atualmente, queria que você falasse um pouco, assim, do ponto de vista do profissional médico, como que vocês são preparados, se é que são preparados de alguma forma, do ponto de vista emocional ou de saúde mental, para encarar as coisas naturais da profissão de vocês? Na faculdade a gente tem várias disciplinas, de psicologia médica e mesmo na cadeira de psiquiatria a gente tem várias matérias em que esse tipo de tema é abordado. A gente tem espaços mais informais, por exemplo, tutorias e discussões em grupos menores em que esses temas também acabam entrando em pauta e a gente tem espaço para dialogar. Eu confesso que eu acho que deveria ser mais reforçado esse tipo de diálogo para que a gente pudesse trabalhar mais, especialmente no aspecto de como lidar com conflitos e como lidar com situações de perda e situações de luto na nossa profissão, são coisas sempre muito comuns. Eu acho que a situação como a pandemia que a gente está vivendo agora não estava no radar de ninguém, a gente não tinha como antecipar que uma coisa desse tamanho fosse acontecer, mas mesmo para o básico, acredito que deveria haver mais espaço ainda para diálogo e para formação e para que o profissional de saúde se sentisse acolhido em termos de suporte da saúde mental e dessas questões que são sempre existentes na nossa prática. Para a gente que é leigo, a gente imediatamente liga assim, esse tipo de preparação, digamos, pensando nessa coisa que você falou de perda, de luto, Talvez como se comunicar com familiares, num momento de perda. Agora, esse contexto que a gente tem agora de pandemia, além das perdas, de pacientes, acho que ele tem trazido muito mais coisa para vocês, Queria que você tentasse comparar, assim, o que tem meio que de inédito do ponto desse, sempre falando do ponto de vista emocional, que não é muito bem o que vocês estavam preparados para lidar. A gente tem algumas coisas, A primeira delas é que os nossos pacientes que ficam no hospital precisam ficar isolados, eles não podem ficar com acompanhante e nem receber visitas. E o motivo dessa restrição é justamente para a gente evitar contaminação de visitantes que vão até o hospital e evitar o uso de equipamento de proteção por visitantes, de maneira que acaba consumindo os equipamentos que os próprios profissionais precisam para usar no dia a dia. E isso tem consequências, porque o paciente que fica isolado, sozinho, sofre mais, fica mais angustiado, tem mais ansiedade, e a família que fica impedida de visitar ou de acompanhar a internação do seu familiar também fica mais angustiada e mais ansiosa. Então a nossa necessidade de acomodar toda essa ansiedade, tanto do lado do paciente quanto do lado do familiar, aumentou muito. Então a gente tem visto, por exemplo, os colegas que estão direto dentro do hospital, uma demanda enorme desde o começo do dia de todas as famílias, de todas as pessoas que estão internadas, pedindo informação, pedindo notícia, que é uma coisa compreensível, Uma vez hospitalizado, a gente sabe que a pessoa tem riscos maiores e fica todo mundo muito preocupado. E acho que até o vínculo, a confiança, a relação de confiança que faz parte, que é muito importante na relação médico-paciente, fica abalada numa condição em que o familiar nem te conhece pessoalmente, Só escuta você pelo telefone e não presencia tua visita, não presencia teu trabalho
relação de confiança é muito diferente. Então isso tem sido realmente inédito pra gente e é mais difícil. Eu ia até, era a pergunta seguinte, aliás, para você tentar descrever, até imageticamente mesmo, assim, como que está sendo o seu trabalho com pacientes de Covid-19, né? Tentando criar um quadro mesmo na cabeça das pessoas. Como é que é o ambiente ali? Isso, você já deu um pouquinho dessa ideia, né? Diferentemente de outros períodos, você não consegue nem ter um contato com familiares para passar informações, né? Atualizar o caso. Aí a gente já começou a sentir um pouquinho o clima, né? Queria que você tentasse ambientar a gente. Como é que está sendo? Pois é, então os hospitais eles estão, de maneira geral, quando a gente chega nas portarias e nas recepções, eles estão vazios. Os pacientes que normalmente estariam por ali, ou as pessoas que estariam como visitantes, estão longe dali, né? Ninguém está autorizado a fazer uso do hospital, a não ser que seja uma situação de extrema necessidade ou que seja um profissional diretamente envolvido com o cuidado dos pacientes. Então o hospital está vazio, que já dá um clima estranho, né? Vários dos hospitais já têm perto da entrada um direcionamento para os profissionais trocarem toda a roupa, para poder trabalhar com uma roupa privativa do hospital e evitar levar para fora do hospital contaminação eventual nas roupas, né? E aí as unidades que são de atendimento de pessoas com Covid ou com suspeita de Covid, elas estão divididas em geral em uma zona que é considerada a zona quente, que é onde tem pacientes com doença ativa, confirmada, em que você não necessariamente tem todos os leitos com porta, sabe essas portas duplas, né? Que são uma antecâmara de segurança para você passar para uma área que é de isolamento respiratório, onde a gente pode ter aerossol contaminado, né? Então, no momento em que a gente chegou da pandemia, não existe mais, nenhum dos hospitais tem leito suficiente com antecâmara e com pressão negativa, que seria o ideal. Logo, a gente fez enfermarias inteiras virarem áreas de risco, que são o que a gente chama de área quente, e aí nessa área todo mundo só pode entrar com máscara N95, que é aquela máscara profissional, hospitalar, que é bem fechada no rosto, né? E evita-se ao máximo a circulação de pessoas dessa área quente para as outras áreas. Tem áreas que são consideradas mornas, que são áreas de transição entre essa enfermaria e as demais, né? Em que não é necessário usar esse tipo de máscara mais sofisticada, a gente usa a máscara mais simples. Na verdade, o uso de máscara está universalizado agora no hospital, né? Todo mundo atende todos os pacientes usando máscara. E aí essa é até uma coisa estranha, né, da nossa relação também, porque as pessoas não conhecem mais o teu rosto, né? As pessoas te veem o tempo inteiro de máscara. Então, eu até fiz questão de mudar a minha fotografia no WhatsApp, por exemplo, para uma que mostra bem o meu rosto, para as pessoas conseguirem me conhecer de alguma forma, pelo menos, sabe? Eu sei de hospitais que estão usando, né, um crachá grandão com uma fotona da pessoa, para o paciente pelo menos saber, né, essa daqui que é a minha médica, né, porque senão ele não vai conseguir conhecer. E isso faz uma diferença, né, a pessoa, para o paciente não ter uma pessoalidade, né, não enxergar alguém ali. É interessante que isso faz de forma subjetiva para qualquer um, né, é ruim, né, você vê que está todo mundo entrando no seu leito vestido com avental descartável, máscara, luva, óculos de proteção ou face shield, né, que é aquela proteção inteira no rosto, como se você fosse uma pessoa radioativa, assim, né? E eu chamo mais atenção, na verdade, meu marido que é geriatra e a especialidade dele é delirium, né, que é aquela situação em que a pessoa pode ficar confusa, né, vendo bicho na parede e agitada às vezes, né, durante a internação, muito comum em idosos. E a gente sabe que os idosos são uma população muito importante nessa pandemia. E aí acontece muito mais do idoso ficar confuso e com delírio agora na internação, justamente porque ele não tem um acompanhante que seja uma pessoa familiar para ele. Todas as pessoas que entram estão vestidas de astronauta, né? Ele não consegue ter pessoalidade nas relações, e aquelas referências que ele normalmente teria no quarto, um relógio de casa, um objeto no criado mudo, alguma coisa para dar referências para ele não pode mais ter, né? Porque tudo pode contaminar, então nada pode entrar no hospital. E aí todos os idosos com delírio que a gente antes conseguiria manejar com essas medidas não farmacológicas, né?
bastaria ter um familiar dentro do quarto junto, segurando a mão dele para ele ficar calmo, agora ele precisa ser medicado para conseguir controlar a agitação. Então tem repercussões negativas que a gente nem imaginava, né? E essa eu não fazia ideia. E Vivian, só para a gente finalizar essa parte do cenário, você falou que a enfermaria inteira, né, virou um local aí especial para esse atendimento, né? Tem algumas enfermarias que estão classificadas como enfermarias de Covid, como área quente, em que a porta da enfermaria fica fechada, e aí a circulação de profissionais lá dentro é sempre com essa máscara N95 e restrita para outras pessoas. E aí é um espaço grande, assim, que tem várias camas, vários leitos todos no mesmo lugar? Isso, você imagina aquele corredorzão com vários quartos dos dois lados, né, do corredor. Os quartos em si podem ficar com a porta fechada, mas não é a porta dupla, né? Por isso que não é considerado uma antecâmara com segurança para aerossóis. E aí o ambiente inteiro é considerado, entre aspas, contaminado, né? Porque o ar de toda aquela unidade pode ter partículas com o vírus, né? Por isso que a enfermaria deve ficar com a porta fechada e a circulação de pessoas é bem restrita. E aí, na realidade, você imagina que, como tem uma contaminação alta nesse ambiente, as superfícies desse ambiente podem estar contaminados também, né? Sim. Então, por isso, a necessidade de troca de roupa dos profissionais de saúde que atuam nessa unidade, etc. É um ambiente silencioso? Não, a maior parte do tempo tem barulho, porque a gente tem uma demanda contínua, né, de atendimento para os pacientes. Alguns leitos têm monitor, então às vezes tem o barulho do monitor, tem um vai e vem de pessoas instalando medicação, tem às vezes um tipo de um alarme que o paciente chama do leito quando ele precisa de algum atendimento da enfermagem ou da equipe médica, então tem sempre barulho, assim, né, e já aconteceu situações, né, por exemplo, de dentro da UTI, essa vez, não na enfermaria, né, de o paciente se movimentar no leito e acabar desconectando o tubo do ventilador, e aí nessa hora a equipe estava sem a paramentação necessária para entrar e lidar diretamente com ele, então alguém precisava se paramentar rapidamente, entrar e conectar de volta. Era uma coisa relativamente tranquila, né, que acontece toda hora, né? Mas acho que por conta desse pavor que os profissionais também muitas vezes ficam, a enfermeira teve um pane, assim, ela começou a gritar, desconectou, e ela não conseguia tomar uma ação, sabe? Ela não conseguia calçar a luva e colocar a máscara e o óculos de proteção e conectar de volta, né? Paralisou. Então, outra pessoa teve... então as pessoas às vezes estão... eu acho que a pandemia o medo das pessoas causa essa reação, e o outro fator que também acontece é que a gente está precisando nos hospitais, especialmente nos hospitais públicos, montar unidades de terapia intensiva improvisadas, de certa forma, né? Tudo que tolera os equipamentos, monitores e respiradores, todos os ambientes que têm capacidade para instalação estão sendo transformados em UTI. Ao mesmo tempo que vários profissionais estão deslocados do trabalho por conta de sintomas de Covid ou Covid confirmada. Então a gente precisa, de repente, deslocar um monte de funcionários novos, pessoas que não estão habituadas a trabalhar na UTI, para atender nessas unidades, nessa pressão, né? E aí realmente a coisa às vezes fica confusa. E como é que você pessoalmente tem se sentido, Vivian? Essa semana foi super difícil, sabe? Porque fazia um tempo que eu estava mais dedicada para ensino e pesquisa, né? E aí, agora nos meses de março, abril e maio, né, eu tinha voltado a atender no hospital junto com a equipe que eu atuei nos últimos 10 anos aí, para dar uma força, porque estava muito cheio e muito volume de trabalho. E esses dias que eu fui, realmente foram bastante pesados. É uma rotina estressante. A paramentação com os equipamentos de proteção, que a gente sabe que a gente tem que estar muito atento o tempo inteiro para não se contaminar, para vestir adequadamente, para não deixar escapar nada dessa parte dos cuidados.
E a parte de relacionamento com os pacientes e pacientes que a gente vê que não estão indo bem, é difícil ter que dar notícia para a família por telefone, a notícia por telefone que o familiar piorou e que ainda assim a família continua não autorizada a vir fazer visita, é uma coisa muito dura de fazer, quase desumana, sabe? E aí essa semana a gente teve um paciente muito querido, cheio de fotos fofas com a família, sabe, na parede, cheio de desenhos dos netos falando vovô volta logo, que a gente teve reuniões para definir que ele realmente, a gente ia ter que limitar os investimentos porque a gravidade que ele ficou deixou bem claro pra gente que ele não ia mais conseguir se recuperar, né? Então foi uma semana muito dura para a equipe. E eu tenho visto que os colegas de outras equipes e outros hospitais também estão num ponto de estafa bem, bem crítico, assim, sabe? De passar visita desse jeito, encapotado, de equipamento, de proteção, o dia inteiro, e aí às 5 da tarde ter que pendurar no telefone 2 horas para falar com todos os familiares, só para dar notícia ruim. A pessoa fica, no final do dia, super exaurida, né? É uma coisa realmente pesada para os profissionais. Nesse dia a dia, com tantos fatores assim, Vivian, você consegue perceber algum desses fatores comum que você realmente precisa se concentrar assim, e tirar uma força, não se sabe de onde, para seguir em frente mesmo, porque senão você acha que pode desanimar de um jeito mais pronunciado? Acho que a gente vai ter que entrar num campo aí de política agora, né, para falar dessa parte. Puxa, eu fico assim, arrasada de ver as pessoas com negacionismo, sabe? Sem acreditar que a coisa é tão grave, sem acreditar na responsabilidade delas dentro na responsabilidade delas como potencial vetor disseminador do vírus na comunidade, né? A gente não pode pensar como indivíduo nesse momento, né? O indivíduo que é jovem, que não tem comorbidade, é fato que ele tem um risco muito menor de adoecer com gravidade. Mas quando a gente tem um grau geral de circulação desse vírus alto na comunidade, pequenas exposições podem levar à contaminação das pessoas que têm muito risco, né? Sim. E acho que é isso que não entra na cabeça, né, de quem mantém esse negacionismo, que está indo para o parque fazer ginástica só para tomar um solzinho. Eu não estou dizendo que isso não tem valor, né? Todo mundo queria poder curtir o sol no parque agora, né? Mas são todas as saídas, todas as exposições que as pessoas têm estão associadas a um risco que não é exclusivamente para ela, que é para a sociedade, né? E aí, quando eu vejo isso, me desanima, porque o sacrifício que os profissionais estão precisando fazer e o sofrimento que os pacientes, as famílias estão passando, não é trivial. E eu acho impressionante como ainda tem gente que consegue ignorar, sabe? Parece que é uma outra força indo contra que não precisava estar lutando contra vocês, né, nesse trabalho. Exatamente. A gente vai ter uma repercussão da doença, na minha visão, sabe, Fujita? As pessoas estão tão expostas de novo nessas últimas semanas que as próximas 2 semanas vão ser terríveis, na minha opinião, sabe? E aí medidas drásticas como o tal do lockdown, por exemplo, acabam se tornando necessárias, porque as pessoas voluntariamente não conseguem contribuir. Vivian, como que você tem chegado em casa? Passa uma imagem pra gente também. Eu chego... Bom, sempre tento ter o mínimo contato possível com os espaços que são usados por outras pessoas, né? Então eu chego de carro, não estou mais usando transporte público. No meu caso, não é nem porque eu não quero pegar no transporte público, é porque eu não quero passar para ninguém, né? Como eu estou tendo muita exposição, eu sou uma pessoa que potencialmente sempre pode estar naquele momento pré-sintomático, né? Eu posso ficar com febre hoje à noite, né? E não adoeci até agora, mas sempre tenho essa possibilidade de estar incubando, né? Então, tenho sempre usado o meu carro, eu higienizo as mãos com álcool na hora que eu saio do carro, para minha mão ficar totalmente limpa na hora que eu vou apertar o botão do elevador e abrir a porta do elevador, né? E aí eu chego em casa,
e já tiro o sapato na porta, e vou direto, cumprimento só com um oi de longe os meus filhos e vou direto pro banheiro para tirar toda a roupa e tomar banho, né? E aí você desaba de cansaço, o que porque for, assim, não? eu tenho ido atender os funcionários do hospital onde eu trabalho todas as manhãs. Então eu tenho conseguido chegar em casa mais ou menos na hora do almoço, né? E aí as minhas atividades de ensino que eu tenho feito à tarde, exceto na segunda que eu vou pro consultório, né? Então não consigo desabar, até gostaria, mas eu ainda tenho várias atividades para concluir quando eu chego em casa pelo computador, né? E aí a hora que essa função de Zoom e reunião e tal termina, aí sim eu tenho vontade de desabar todo dia. É bem cansativo. Esse ritual que você falou, Vivian, tanto para, né, se paramentar e depois para tirar tudo, impacta de alguma forma ou já ficou meio automático e você acha que não interfere tanto? Interfere, né? Veja, às vezes a gente fica, só de ficar com o cabelo preso o dia inteiro dói a cabeça, não é? Então imagina você ficar, sei lá, 8, 12 horas contínuas com uma máscara que oclui completamente a face e que aperta a cabeça porque tem elástico, mais o óculos, e aí às vezes as pessoas ainda estão usando, ao invés do óculos, né, a face shield, que é aquela máscara que cobre o rosto inteiro, né? E avental descartável por cima, e luva, e tem que trocar a luva. Então, acho que tem um impacto até no conforto físico, né, para trabalhar, tem um impacto importante. E eu acho que para alguns lugares, não é o meu caso, mas para vários lugares em que pode ter calor excessivo e não tem ar-condicionado, até nesse ponto, né, chega a ser insalubre ter que usar tanto equipamento com uma temperatura muito alta, por exemplo. Sim. E o risco de pegar é uma coisa que conta pra você ou você não pensa nisso? Não que não pense, né? Claro, imagino que você pense, mas você sente que pesa muito ou não? Está confortável? Individualmente eu não estou preocupada, não acredito Bom, eu tenho 38 anos, não tenho nenhum problema de saúde, o mais provável é que eu não vou ter nenhuma apresentação grave, embora a gente esteja com pacientes exatamente com o meu perfil e que estão lá internados e graves, né? Mas é uma preocupação muito maior minha passar para outras pessoas. Nas primeiras semanas da epidemia, eu tinha pesadelo com isso, né? Que eu tinha me contaminado e tinha que ficar fazendo um mapa mental de todas as pessoas com quem eu potencialmente tinha interagido no período de contágio e que eu poderia ter transmitido. Então, a minha preocupação sempre foi muito mais passar para outras pessoas do que me contaminar, sabe? E o pesadelo era esse mesmo, você sei lá, sabia que tinha pegado e tendo esse pensamento de quem você encontrou? Isso, quem eu poderia ter transmitido, para quem eu poderia ter transmitido, né? Sim. Vivian, você consegue pensar assim sobre sua saúde mental? Como que você tem trabalhado isso, né? Ou você só está sentindo os impactos? Chega uma hora no dia que você para e tenta relaxar de alguma forma. O que você tem feito? Eu tenho tentado fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Eu percebo que me ajuda muito e eu já faço terapia direto faz quase 2 anos agora. Inclusive hoje de manhã eu fiz uma sessão. Isso tem me ajudado muito e ajuda inclusive a entender o momento de fazer uma pausa na dedicação pro outro, pro paciente, pro hospital e permitir ter espaço interno e olhar para dentro e ter descanso também, né? Eu sou uma pessoa que tende a aceitar e topar e encarar trabalho muitas vezes em excesso. A tendência agora com a pandemia é para qualquer infectologista ficar sobrecarregado também, né? Mas eu acho que a terapia tem me ajudado muito a conseguir fazer essas pausas e ter um pouquinho mais de equilíbrio. E aí, sem dúvida, o fato de eu ter família e filhos também me ajuda a redirecionar um pouco da energia e do espaço mental, né? Para eles. Sim. Vivian, e entre seus colegas, assim, o que você percebe? Parece que todo mundo está mais ou menos sentindo as mesmas coisas ou você percebe coisas diferentes neles? Eu acho que as pessoas estão sentindo mais ou menos as mesmas coisas.
alguns mais preocupados com a própria saúde, especialmente os colegas que são mais velhos, né? E aí eu acho que o peso é ainda maior em termos de estresse e preocupação, porque afinal de contas, acho que é uma coisa ainda mais angustiante você ter toda essa paramentação com o receio de se contaminar o tempo inteiro, né? Eu tenho a minha avó, se ela tivesse aqui ainda, ela faleceu no final do ano passado, mas se ela tivesse aqui ainda, eu ia estar 30 vezes mais preocupada, eu acho, em me contaminar, né? Porque daí seria um risco enorme para ela. Então tem muitos profissionais que estão com essa preocupação adicional, né? Em relação à própria saúde, em relação a familiares com quem eles vivem. E, Vivian, para lidar com tudo isso, né, que tem sido um fator estressor, né, que você falou, principalmente essa falta de adesão, né, uma coisa que parece que não está vendo o que está acontecendo, né, não está levando a sério. Como que você acha que você tem conseguido, né, tirar força para continuar trabalhando ali todo dia? Eu vejo esforços no sentido de tentar esclarecer as pessoas e conscientizar as pessoas, como o seu, por exemplo, né? A gente foi descobrindo parcerias importantes e que valorizam o trabalho que a gente faz e que tentam cada vez mais conscientizar as pessoas da importância e da responsabilidade de cada um nessa luta. E eu tenho contribuído toda vez que eu posso, né? Então, desde live, podcast, webinar e palestras, tudo que eu tenho podido participar, eu faço questão. Acho que as minhas atividades didáticas também têm ajudado bastante. Tem várias matérias que os temas, né, estão relacionados à saúde pública, relacionados à epidemiologia, além de infectologia, que é a matéria principal que eu leciono. E aí acaba que os temas relacionados à Covid são discutidos o tempo inteiro, né, com os alunos. Então, a gente tem muita oportunidade de levantar a bandeira e também tentar conscientizar as pessoas. Ô, Vivian, voltando àquele tema que você falou, né, do distanciamento, né, como isso faz diferença na prática de vocês, né? Uhum. Quando vocês têm que se comunicar com familiares para passar alguma atualização, tem também, às vezes, alguma reação de incompreensão, algo mais difícil que aí você tem que lidar? Super frequente, muitas vezes, né? Então, às vezes, o familiar que está longe, ele supervaloriza pequenos problemas que aconteceram, de alguma coisa que atrasou, uma medicação que tinha horário, que atrasou um pouco, enfim, né? E eu acho que a gente vai depois aprendendo, né? Criando um traquejo de conseguir acolher a queixa, valorizar no ponto que precisa, ou às vezes ajudar o familiar a entender que aquilo especificamente não é importante. Então, as vezes que eu precisei fazer isso com familiares, acho que eu acabei tendo sucesso, né? E mesmo quando tem uma coisa da modernidade que tem muito reflexo pra gente como médico, que é esse imediatismo, né, do WhatsApp, que todo mundo quer a resposta na hora. As pessoas mandam a mensagem e eles querem que você cheque e dê retorno e resolva imediatamente, né? Sim. E muitas vezes não é resolvível, não é uma coisa que você é capaz prontamente de atender. Então tem formas lá de resolver de responder que você não fala um não cria embate, não cria conflito, mas consegue transmitir a mensagem de que aquilo não é prioridade ou que vai ser resolvido no seu tempo ou de outra forma, sem ofender, sem deixar a pessoa chateada, né? Só que isso eu não aprendi imediatamente, entendeu? Levou um tempo, claro. né? Depois de atender muita gente e ver pessoas mais experientes lidando com as coisas. E então é um traquejo social que a gente vai aprendendo aos poucos. E eu acho que muito disso também traz conforto e também é terapêutico, né? O fato de você conseguir acolher uma queixa do familiar ou do paciente de uma forma que pode até não resolver, mas que acomoda e que traz conforto, também é terapêutico, né?
Só Sim. que vou te confessar que tem horas que você recebe umas mensagens que dá uma raivinha, assim, sabe? Você fala, ai meu Deus. Aí você respira fundo e pensa na resposta inteligente, né? E eu acho que é muito importante para o profissional sempre lembrar o tamanho do sofrimento que aquela família está passando, né? Imagina, né? Você está com seu familiar internado com Covid, ouvindo todas essas coisas das notícias o dia inteiro, todo dia, é bastante estressante, né? Ô, Vivian, e lidar com o paciente, né, que Uhum. tá com a doença, o que você enfrenta, assim, que também é um desafio diferente do que você encarava até então? Acho que as pessoas ficam mais assustadas porque é uma coisa nova, e também tem medo de terem passado para amigos e familiares. A gente tem uma paciente internada agora que toda vez que ela consegue se comunicar, ela está perguntando do marido, que o marido também teve. Então acho que tem essa dinâmica, né, de uma frequência altíssima de ocorrência da doença em mais de um membro da família, que já é uma coisa que não é tão frequente assim, né, mesmo em doença infecciosa, e um pouco da angústia relacionada ao desconhecido, sabe? Justamente, a gente está aprendendo muita coisa sobre a doença, né? Teve um tanto de paciente que voltou com a gente, voltou no consultório, ou voltou ao hospital, tromboses, por exemplo, que era um fenômeno que até pouquíssimo tempo a gente não sabia que ele causava, né? Nossa, esse eu não tinha nem visto até agora. Depois de ter saído da internação? Exatamente. Volta com trombose no pulmão, na perna, sabe? Nossa, na perna também? É. Nossa. E, Vivian, para finalizar, você tinha me mandado um estudo, né, do Imperial College com um prognóstico para o Brasil, né? Uhum. De acordo com os dados que a gente tem até agora e com o que eles estimam que pode acontecer, né? Você tem pensado, assim, sobre como vai estar o Brasil daqui a um tempo? Isso pesa um pouco também no seu emocional atualmente? Sim, a gente. Nos dias que a gente se sente mais estafado, aí dá desânimo mesmo imaginar que a coisa vai longe ainda, sabe? A gente não chegou no nosso pico, a gente está distante do nosso pior momento. A gente acabou de ultrapassar 700 mortes por dia, né? Ontem, foram 751, se não me engano, né? Uhum. A gente possivelmente vai passar de 1.000 mortes por dia no Brasil, né? Mesmo com as medidas de isolamento, porque a gente sabe que a gente tem comunidades muito grandes em que as medidas de isolamento são difíceis, né? Pessoas que vivem realmente em condições de higiene e aglomeração, em que é muito difícil fazer isolamento. Então, o impacto disso vai se revelar nas próximas semanas, na minha opinião, né? Então, Sim. realmente é desanimador quando a gente pensa dessa forma. Agora, em nenhum momento eu cogitei que que eu como infectologista fosse deixar de batalhar, né? A gente vai lá todo dia. Ainda bem, né? Enquanto alguns agridem enfermeiras, ainda bem que tem vocês para fazer essa parte. Ô Vivian, queria que você deixasse uma mensagem para profissionais de saúde e para quem conhece ou é familiar de profissional de saúde com algo que você acha que possa ajudar vocês, né? No sentido de dar um fortalecimento justamente para confrontar esse outro lado que é o que você fala da falta de adesão, né? Eu acho que a gente precisa ter humildade também de reconhecer os nossos limites e a nossa necessidade de ajuda, muitas vezes. Eu tenho orgulho de falar que eu faço terapia e que isso tem me ajudado. Eu acho que tem muito profissional, especialmente os médicos, que têm uma certa prepotência de assumir que não precisa disso. E talvez isso seja um momento para a gente mudar de ideia e procurar ajuda quando e tem muitos canais disponíveis, sabe? Tem muitos grupos de saúde mental, tanto no hospital quanto fora, que estão oferecendo realmente espaço para os profissionais de saúde que precisam nesse momento. Eu acho que é uma boa ideia que a gente comece a procurar. A gente tem, entre os profissionais, buscado um apoiar o outro, mas o apoiado brasileiro é dar um abraço, né? E abraço agora não pode.
Então, a gente tem que conseguir se comunicar e ter uma rede de suporte de outras formas, né? Na época do Ebola tinha uma história bem triste também, né? Que o Ebola é muito mais dramático porque ele é muito mais letal, né? Transmissão é por fluidos, então as pessoas tinham que usar aquele equipamento que parece a roupa de astronauta de verdade, né? Que cobre tudo, né? Inclusive a cabeça e tal. E aí eles tinham turnos curtos por conta do calor que fazia dentro do equipamento, e na troca de turno, então sai um profissional de saúde e entra outro, e nessa hora os dois estão paramentados, né? E essa é a única hora que você podia tocar na pessoa, então eles aproveitavam para se abraçar, era a única hora que eles podiam abraçar qualquer pessoa, né? Então a gente lá na enfermaria, como não é um equipamento que cobre completamente, nem paramentado a gente pode se abraçar, sabe? Então tá difícil, tá bem difícil. É só um aceno, um tchauzinho e aí Não, troca. assim, quando a gente gosta muito, sabe aquele cara que você naturalmente teria dado um abração, né? Sim. Esse você dá uma cotovelada, né? Sim, os virou outros, clássico, né? Quando você não tem muita intimidade, aí você dá só um tchauzinho de longe, assim, né? Nem pra ter esse afeto dá pra ter, né? Por isso que eu acho que precisa mesmo, sabe? Verbalizar, procurar ajuda. A gente é prepotente, sabe? Profissional de saúde, de saúde. Os profissionais que atuam com saúde mental têm know-how, eles têm muito mais visão e habilidade para conseguir ajudar a gente do que a gente julga, muitas vezes. Então é importante que as pessoas procurem. Tem uma iniciativa da UFMG que fez uma plataforma para profissionais de saúde, atendimento de saúde mental. É só se inscrever ali, agendar um horário. Claro que tem uma procura grande, né? Mas há outras iniciativas, né? E faz muita diferença, né? Com certeza. Legal, Vivian. Muito obrigado por ter dado sua experiência aqui. Talvez a gente ainda se fale de novo, né? Porque talvez o contexto mude e traga novas coisas para a gente conversar. Se você puder se disponibilizar mais pra frente pra gente falar de novo, né? A gente atualiza. Lógico. Sempre à Obrigadão, disposição. Vivian. Imagina, um beijo pra você. Até a próxima. Obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Eu relembro que nas próximas semanas a gente vai publicar as entrevistas completas dos profissionais de saúde que aparecem no nosso episódio especial, que é o número 30. Eu convido vocês a ouvirem esse episódio e falarem o que vocês acharam nas redes do Dr. Drauzio. É muito importante pra gente porque esse episódio ele é diferente dos que a gente faz normalmente, né? Que são entrevistas. Esse número 30 é um especial que é mais como uma audiomatéria. E a gente gostou bastante do resultado e pra gente é legal ter um retorno de vocês também, né? Que é quem ouve no final das contas. Então, se puderem comentar nas redes, vai ser ótimo ter essa resposta de vocês. Obrigado e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.